Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pausa para o Óbvio, a sua pausa estratégica em meio ao caos. Hoje, o nosso bate-papo vai mergulhar no mundo imobiliário. Gente, é um currículo de peso, então, novamente, eu vou ter que ler porque eu só estou trazendo convidados diferenciados, né? Nosso convidado, ele é engenheiro mecânico formado pela USP, engenheiro civil e com especialização em gestão de projetos pela FGV. Ele construiu uma bagagem sólida em grandes corporações do setor de infraestrutura e gestão. Atualmente, ele é diretor e sócio da construtora e incorporadora CITES, que fica aqui na cidade de São José do Rio Preto. Fora dos canteiros de obra e das reuniões estratégicas, né, gente? Porque empresário, ele vive o compromisso diário e afetivo de ser marido, pai e cristão. É com muita honra que nós recebemos hoje Vinícius Coelho. Obrigado, Nay. Enfim saiu, né? Gente, pensa assim, o empresário, do know-how dele, como foi difícil essa agenda. Então eu tô muito feliz, muito honrada com a sua presença aqui, Vinícius. Eu que agradeço, Nay. Foi um convite muito gostoso de receber e tá sendo um prazer estar aqui também. E é muito bacana, pessoal, eu falo muito sobre conexões genuínas, né? A minha conexão com o Vinícius surgiu de um evento que, teoricamente, não é minha área direta de atuação e nem do Vinícius. Sim. Nós nos encontramos numa feira de marketing. E como eu digo, se você é um profissional e quer ser diferenciado, você precisa aumentar o seu conhecimento e o seu repertório. Então, você consegue tirar informações importantes ou, às vezes, conexões, independente de que feira, de que congresso. E é uma história muito bacana. Para começar, eu gostaria que você contasse para nós como que saiu esse jovem estudante de engenharia até se tornar um empresário, sócio de uma empresa que tem uma relevância no mercado imobiliário de uma cidade tão importante como Rio Preto. Nossa, Nay, eu acho que eu posso voltar alguns aninhos atrás para poder entender como foi escolher a engenharia ali, porque eu acho que isso é importante eu poder contar pro pessoal. Eu me recordo que quando eu fui escolher, aquela época de você estar prestando vestibular, né? O que você vai fazer da vida? O que você vai querer ser quando crescer e tal? E as minhas respostas eram muito voltadas para coisas assim que eu sempre fui muito curioso. Então eu queria ser cientista. Eu me lembro que minha mãe tem uma gravação que fala que eu queria ser motoqueiro. Aí eu falei, mas por que motoqueiro, né? E aí essas coisas começaram a me pegar e eu fui tentando encontrar um pouco mais dentro da minha essência aquilo que me levava a gostar dessa curiosidade. E eu achei muitos vídeos de quando eu era criança, meu pai era muito curioso, ele gostava daquelas filmadoras desse tamanho assim, que ele ficava me filmando pra lá e pra cá. E eu sempre gostei muito de mexer com ferramenta, eu pedia pra estar junto com ele o tempo todo, desmontando. Eu lembro de um carrão de Fórmula 1 de brinquedo que eu andava, parecia aquelas motoquinhas assim. E eu queria desmontar, soltar os parafusos e tal. Então eu sempre fui muito de querer desmontar, e aí sempre sobrava os parafusos, que você não consegue montar tudo de volta, né? Mas eu sempre fui muito esse tipo de criança. E aí isso me levou a entender que talvez ali a engenharia fosse um caminho pra mim. Mas eu sempre fui também, ao mesmo tempo, um pouco rebelde, né? Eu queria construir a minha história do meu jeito. E meu pai era engenheiro. Meu pai é engenheiro civil, formado pelo Unicamp, muito bem formado e tal, e tem uma história muito bonita, mas aí eu falei, eu não vou fazer o mesmo que meu pai. Eu quero fazer outro. E aí, no meio dessas coisas, entre porcas e parafusos, falei, é mecânica, então. E aí eu acabei caindo na mecânica. E essa trajetória dentro da engenharia mecânica, eu fui até conhecendo um pouco mais a fundo o que ela era. Eu sempre fui muito plugado em tecnologia também. Mas eu achava que ia ficar, assim, todo mundo ia querer fazer tecnologia. Então eu falei, a área de mecatrônica, sei lá, informática. Eu falei, acho que isso aqui vai virar commodity daqui a pouco. Eu vou pra uma área um pouco diferente. E acabei caindo na mecânica. E aí, conforme foi passando a universidade, você vai caindo na ficha. Falando, não, peraí, não é aquele negócio, aquele arco-íris todo colorido, lindo que a gente imagina que é a vida profissional, né? E aí, quando eu comecei a terminar a universidade, comecei já a ir atrás de empregos, primeiras oportunidades. Dentro da universidade, eu já participei de muitas empresas júnior, de iniciativas nesse sentido. Então, eu percebi isso dentro de mim, que apesar do meu pai ainda ser funcionário de uma grande empresa, ele tinha iniciativas empreendedoras e aquilo me encantava. E eu já buscava isso também, já dentro da universidade. E aí, nesse movimento de buscar iniciativas diferentes, fui trabalhar na IESEC, não sei se vocês conhecem, mas a IESEC é a maior ONG de estudantes do mundo. Ela surgiu no mundo pós-guerra, para unir as nações, é um negócio muito bonito. E ajudar a ter intercâmbio profissional no mundo. E eu trabalhei nessa empresa, fui trabalhar em empresa júnior, trabalhei em alguns projetos bem interessantes, diferentes assim também. E aí acabei, no finalzinho da universidade, começando a participar de iniciativas empreendedoras com alguns amigos.
E no meio desse caos aí, aí meu pai tá saindo de uma empresa, ele falou, vamos montar nosso negócio juntos? Eu falei, vamos, pai, mas eu não tenho bagagem nenhuma, eu tô ainda acabando a faculdade. Não tem problema, a hora que você se sentir à vontade, você volta pra cá. Mas dentro de mim tinha aquele negócio de querer construir do meu jeito. Não quero ser meu pai chama Rafael, né? E ele não quis colocar meu nome de Rafael porque ele falou que não queria que eu seguisse os passos dele. Já tivesse essa obrigação só pelo nome. Engraçado que meu filho chama Rafael hoje, muito por conta do meu pai. Meu avô chamava Rafael e eu acabei ficando com o Vinícius. E hoje meu pai se arrepende, porque achou que era uma besteira que ele pensou lá atrás. Mas enfim. Eu falei, mas eu tinha essa rebeldia dentro de mim, eu não quero seguir os passos dele. Então eu acabei não voltando para a empresa muito cedo, nem olhava muito bem para ela no início. E meu pai foi construindo as coisas, porque ele era um cara muito renomado no mercado imobiliário já há algum tempo, era uma pessoa de grande responsabilidade, que tinha uma estrada já bonita. Foi fazendo a empresa já prosperar em alguns grandes projetos. E eu fui surfar minha vida pessoal, né? Fui na minha carreira profissional, fui ser trainee, trabalhar em empresa canadense, fui instalar um metrô em Salvador, fui para um monte de caminhos diferentes na minha vida. Foi aí que eu fiz gestão de projetos, foi aí que eu fui fazer civil, foi aí que eu fui atrás de outras coisas. E nessa trajetória, eu fui percebendo que, na verdade, não... Eu me lembro, assim, de alguns momentos que eu fui caindo a minha ficha com pequenas pílulas que eu recebia de algumas pessoas que não tinham, parece que, a intenção de falar nada pra mim demais. Mas uma elogiava meu pai, a outra me fazia pensar que talvez ele tivesse pouco tempo, a outra me fazia imaginar que fazia sentido talvez eu estar mais próximo dele, porque ele era uma pessoa muito boa, muito benquista. E aí eu fui cair na minha ficha que eu não precisava me distanciar pra poder construir o meu futuro. Na verdade, eu tava perdendo uma oportunidade que eu acho que tanta gente ia querer ter e que eu tava deixando de lado. E aí eu resolvi voltar. E nisso, conversando um pouco mais com ele, sempre ajudando ainda à distância, né? Eu resolvi voltar e tocar a empresa junto dele. Mas nesse momento também já tava num momento da minha vida assim, que eu já tava cansado de aeroporto. Eu morava em hotel e vivia com mala pra cima e pra baixo, e aeroporto, e aquilo começou a já me cansar. Falei, não, eu acho que eu quero a vida mais... tá na hora de eu começar a construir família, começar a pensar em outras etapas da vida. Tinha ali meus 28, 29 anos. Tava namorando a minha atual esposa, ela aqui em Rio Preto. Aí eu falei, eu acho que tá na hora de tomar essa decisão, e vim pra cá. E aí, isso lá pra 2014 foi quando eu tomei a decisão. Até em 2015 eu me estabeleci aqui definitivamente. Eu digo que os planos de Deus são tão maravilhosos que a gente não consegue nem imaginar como ele tá cuidando de tudo desde sempre, né? Eu cheguei no dia 7 de novembro aqui, né? De janeiro, desculpa, de 2015. Eu pedi demissão em começo de novembro. Eu levei quase uns 3 meses pra conseguir sair da empresa. E quando foi no dia 9, eu descobri que ela tava grávida. Então, assim, eu falo que ele não fez por acaso, sabe? Não era planejado, não foi... Eu sempre tive uma vida muito planejada, as coisas deram certo, mas enfim, era o jeito que ele queria que fosse. Ele esperou chegar aqui para que as coisas estivessem mais calmas. Claro que nenhuma mansidão é grande o suficiente para poder controlar uma emoção dessa e pensar, e agora? Né? O que eu vou fazer? Mas foi maravilhoso e tá sendo maravilhoso, graças a Deus. E aí as coisas só foram acontecendo cada vez de forma mais intensa na empresa, né? Para chegar onde a gente chegou hoje, com um volume muito grande de famílias que a gente já teve a oportunidade de transformar, milhares espalhadas pelo Brasil, em vários lugares aí. O escritório na Paulista hoje, novos negócios. Então a gente tá num momento muito legal da vida da gente, onde hoje a gente posso dizer assim que não só tô construindo aquilo que eu queria ter construído como Vinícius pessoalmente, né? Mas eu sou um apaixonado pelo meu pai, eu vivo junto dele, eu aprendo com ele todo dia, eu vivo colocando os pés por onde ele coloca os pés dele, ainda naquele jeito, quando a gente é criança, fica vendo o pai super-herói, né? Hoje com outro nível de maturidade, hoje como pai também, mas ainda continuo tentando aprender tudo que eu posso com ele, absorver tudo que eu posso com ele, porque é de fato maravilhoso estar perto dele. E é tão bonito. Na verdade, a sua fala traz muitas camadas. A primeira é uma que eu acho que eu comentei com você no dia que nós nos conhecemos. Seu olho brilha quando você fala do seu pai.
E isso é muito bacana, que isso também está muito atrelado com o que você faz hoje, né? Então, percebe-se que tem uma inspiração, que tem algo que te motiva. E pensando nesse segmento que você tá, você mexe muito com a vida das pessoas. Não só dos profissionais que estão na tua empresa, mas é muito do brasileiro isso, o sonho da casa própria. Como que você vê isso? Porque de uma maneira direta ou indireta, você está possibilitando conquistas grandiosas em tantas famílias. Isso, claro que tem muito de berço aqui, né? Eu falo que a cultura da companhia, por ser uma empresa familiar, é a cultura da minha casa. É onde eu vivi com os meus pais e aquilo tudo que eles acreditavam é o alicerce da empresa de hoje. Mas tem um pouco do Vinícius nessa história de propósito, né? De uma coisa que me movimenta, aquilo que faz com que eu queira continuar buscando, acordando cedo todo dia e querendo mais, né? E logo que eu comecei as minhas experiências profissionais, meu primeiro estágio, um dos primeiros, na verdade, né? Foi na Facchini. Eu me lembro bem disso, porque apesar de ser uma empresa incrível, uma coisa me incomodava. Eu, como engenheiro mecânico, não concordava em a gente ter caminhões rodando grandes distâncias no Brasil. Eu achava aquilo contraprodutivo, uma coisa que não era legal. Aquilo me incomodava. E eu comecei a perceber que vários momentos, quando eu ia me inscrever para um processo seletivo trainee, eu não queria Souza Cruz, porque eu não queria trabalhar com cigarro. Então, tinha coisa que pra mim, aquilo não, como não comunava com aquilo que tinha aqui dentro, eu falei, não é pra mim. Eu me sentia mal com isso. E logo que eu cheguei no mercado imobiliário, uma parte dele me incomoda. A gente mexe com muito órgão público, né? E isso, quer queira, quer não, a gente tá num país que é delicado demais falar, mas, gente, não é sério muitas vezes. Isso me incomodava muito. Mas tem um outro lado. Alguém tem que enfrentar pra poder propiciar pro resto da sociedade algo que é o maior sonho da família brasileira. Não tem jeito. Como não tem como não enfrentar, então que eu encare isso de um outro jeito. Que eu encare isso como alguém que tem a oportunidade de ir lá e transformar sendo correto, sendo sério, sendo sincero com as pessoas, sabe? Falando a verdade. Então, isso pra mim, eu me lembro muito bem de um determinado dia, quando eu tava, logo que eu tinha voltado, né? Acho que eu ainda não tinha voltado, desculpa. Eu tava, um dos dias, um final de semana, vim pra cá e fui visitar uma obra com meu pai em Ilha Solteira, e a gente passou por Bálsamo, e a gente tinha obras nessas duas cidades. E a hora que a gente chegou em Ilha Solteira, eu tava no caminho, fui conversando com meu pai, eu e ele, na viagem, né? E eu perguntei, falei, pai, você já parou pra pensar que daqui a um tempo você não tá aqui? E qual que é o legado que você vai deixar? E aquilo me tocou bastante, porque assim, falei, cara, eu preciso entender, eu preciso que ele me diga o que é isso, porque eu ainda não conseguia enxergar, eu tava meio míope, ainda irritado com esse ambiente hostil político. E aí ele falou assim, não, nós vamos falar mais sobre isso, mas vamos primeiro fazer as coisas aqui, você vai conhecer os lugares onde a gente precisa olhar as coisas aqui das obras, tal, dos empreendimentos, e depois a gente fala mais sobre isso. E é impressionante, parece que ele sabia que a resposta ia vir, que ele não ia precisar falar, né? E eu me lembro da gente ter parado em Ilha Solteira, e uma senhora veio e chamou pelo nome, saiu na frente da casa dela assim, né? A gente já tinha entregue o empreendimento, a gente tava olhando a continuidade dele. E ela falou assim, seu Rafael. E aí meu pai é esquecido, não lembro o nome de ninguém, né? Então, mais uma vez que ele tava passando por uma situação como essa. Mas aí ela veio, deu um abraço nele e falou, posso dar um abraço no senhor? Eu queria dizer uma coisa pro senhor. Eu tô há muito tempo precisando falar isso. Muito obrigado pelo que o senhor falou pra mim aquele dia. E aí ele ficou sem reação, porque ele não lembrava o nome que o que ele falou pra ela, né? E aí ela, não sei se o senhor vai lembrar, mas o senhor me disse que ia valer muito a pena que eu comprasse a minha casa. Porque o tempo ia passar e pra quem compra o tempo é amigo. Pra quem não compra, ele é inimigo. Porque as coisas ficam mais caras e ficam mais difíceis. Esse é o Brasil que a gente vive pra tudo. É assim. Mas principalmente pro mercado imobiliário. E ela disse assim, o senhor não sabe, o meu filho... E aí ela contou toda a história da vida do filho dela, que tinha passado problema com drogas, etc. E que aquilo tudo tinha mudado a história da família dela. A oportunidade de ter a casa dela, porque agora tava sobrando dinheiro pra ajudar o filho, pra ajudar o marido, pra ajudar... E foi contando um monte de coisas muito bonitas, assim, muito, muito legais. E eu assistindo aquela cena, eu falei, meu Deus, olha o tamanho do negócio que ele fez. Isso foi uma pessoa que veio falar com ele. Quantas não falaram nada e talvez não queiram nem agradecer, mas que de fato tiveram a vida transformada por essa oportunidade. Então eu olhei pra aquilo e falei, não, agora eu entendi, é isso que eu quero pra mim. É isso aqui que eu quero fazer mais. É esse legado que eu quero continuar, que eu quero deixar mais, quero dar profundidade pra ele, é isso que eu quero pra minha vida. E é muito bacana quando você fala que é um segmento que tem suas dificuldades como tantos outros.
E às vezes a gente pensa com essa, não digo uma revolta juvenil de fazer o que é certo, mas a gente Uhum. tem esse ímpeto da juventude. Talvez se a gente realmente colocar a cara para fazer, porque a gente inibe um pouco pessoas que não têm talvez a índole que nós esperamos. Então, por isso que muitos segmentos são dominados por empresas e por ações que não são tão corretas. Porque às vezes a gente fica muito, não quero me envolver nisso. E talvez é se envolvendo que a gente consegue mudar esse cenário. Como que você vê a questão da maturidade? Então, o Vinícius lá, a gente sempre viu que ele era um visionário, né? Tinha essa ebulição dentro dele. Como que você conseguiu fazer esse... Porque eu acho que a gente não tem que perder, né, Vinícius? Que isso é essência. Mas como que você consegue balancear para conseguir viver em paz? Eu acho que eu fui aprendendo, eu acho que muito com erros podia ter sido mais leve, né? Mas tem uma parte da história que eu falo assim, eu sou um apaixonado por eurecas que eu sofro hoje, eu pessoalmente, né? Nos últimos tempos, eu acho que eu descobri tanta coisa tão simples. a- Eu uso dizer assim que é um pouquinho de entender o que é sabedoria, né? Que tá nas coisas pequenas a sabedoria, não tá nas coisas gigantescas escondidas dentro dos livros ou dos vídeos do YouTube que a gente pode aprender. E essas eurecas que eu tive, como foi o dia que eu entendi que eu ia ser pai, o que que era ser pai, como foi o dia que eu entendi quem era Deus e como que isso podia mudar a minha vida toda por completo. O dia que eu entendi que, eu acho que a parte mais legal de estudo recente, assim, que foi aprender, na verdade, a viver o momento presente. Aprender a estar aqui. A gente hoje vive um mundo é, muito doido em termos de busca pela atenção. A nossa atenção é concorrida, né? O tempo todo tem alguma coisa querendo tirar a atenção da gente. E quando a gente fica com essa atenção toda perdida, com um monte de coisa que fica passando na nossa frente, a gente fica buscando tentar aproveitar tudo, né? A gente não aproveita o óbvio. O óbvio que é aquela parte mais importante de tudo, que é aquele momento que você tá ali. Eu brinco com aquele exemplo bobo, assim, da gente vai pra um show, você vai ver aquele show uma vez na sua vida, e você assiste o show pela tela do celular filmando. Pô, peraí, mas você vai ver só uma vez. Você talvez nunca mais vai assistir aquele vídeo, se você quiser assistir de novo, aquele vídeo talvez não seja a melhor gravação, eu acho que é até melhor assistir no YouTube o vídeo ao vivo gravado pela melhor câmera que tinha lá. Então eu aprendi a viver o momento presente, aprendi a estar aqui. Até peço desculpas para as pessoas, meus amigos, porque eu não respondo o WhatsApp de ninguém, eu não... Porque eu tô aqui. Se você estiver comigo tomando um café, eu vou estar com você, Nai. Eu não vou estar respondendo as outras pessoas que estão no WhatsApp. Então, isso pra mim ficou muito valioso. Principalmente depois que eu me tornei pai, e eu vi meus filhos crescendo e minha memória é muito ruim. Eu falava assim, mas não é possível que ela vai ser tão ruim desse jeito. Eu não lembro de algumas coisas que aconteceram com eles. Eu preciso aprender a lembrar. Como é que eu faço isso? Eu preciso estar aqui. Preciso estar vivendo o agora. O amanhã, a gente batalha, luta, vamos correr atrás, vamos fazer dar certo. Mas se a gente não estiver aqui, o amanhã não vai funcionar bem. E é tão bacana, porque sem planejar, as grandes pessoas que têm sentado nessa cadeira, elas têm algumas coisas em comum. E uma delas é que todas citam que é um diferencial na vida atual a atenção plena. Vivenciar o momento. Porque é o que você diz, as crianças elas crescem tão rápido. Nós estamos em volta da tecnologia, aquilo que você sabe hoje, amanhã, você já está defasado. Então isso é muito bacana. Pegando toda essa essência dessa empresa, qual o maior desafio? Porque além de estar ali no estratégico, você tem gestores, coordenadores, gerentes abaixo de você. Como que você e seu Rafael conseguem manter essa essência dentro da empresa? Porque a cultura é o que dita, né? Então, como que você faz essa cultura transpirar dentro dos seus colaboradores? Cultura, Nai, assim, é um negócio que você não consegue mudar com facilidade. Cultura é um negócio que tá dentro de você, é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém vê, né? E ela é um negócio que passa de cima pra baixo. Então, se não for verdade, não é cultura. Pode até ser slogan, pode ser propaganda, pode ser marketing, mas não é cultura. Então, o primeiro grande segredo pra te responder o que você tá colocando, falar, é misterioso, é muito difícil. Não, é só ser verdadeiro. É só fazer isso de verdade. Tem que ser assim. Quando você é assim, você não precisa fazer de conta, você não precisa... amanhã eu posso te contar a história, que posso ter esquecido tudo que eu te falei ontem, mas como era verdade ontem, hoje continua sendo verdade, a coisa continua acontecendo.
Então a preocupação com as pessoas ela é genuína. Então eu não preciso fazer de conta. Eu, de fato, me importo com as pessoas. Eu vou lá e eu quero saber como é que elas estão. E aí elas percebem isso. E elas se sentem bem. E elas querem começar a replicar. E as coisas vão acontecendo. Então eu acho que tá aí, tá na essência, tá em fazer de verdade. Eu acho que o grande segredo disso tá em fazer de verdade. Claro que quanto maior a empresa fica, mais difícil fica da gente conseguir fazer com que chegue todas as pessoas à cultura. Mas eu digo que, ainda que a gente leve tempo, uma hora ela chega. Então, eu nunca desisti de fazer aquilo que é certo. Mesmo que aquilo seja mais doloroso. Mas é continuar persistindo e fazendo desse jeito. Uma hora chega em todas as pessoas que lá estão. Porque aquele que não se encaixa na cultura, aquele que não quer, não sou eu que tiro. É a estrutura, é o todo. São as pessoas que começam a não suportar. Ele não se sente bem naquele ambiente. E tá tudo bem, porque nem todo mundo gosta desse tipo de coisa. Então as pessoas vão saindo e vão permanecendo só aquelas que sonham o mesmo sonho, que estão junto do mesmo jeito. Isso é muito bacana. Eu tenho contato com muitos empresários, né? E eles falam muito dessa dificuldade, né? Da gente sair da cultura do quadrinho, né? Missão, visão e valor que tá pendurado na parede. E eu ia falar exatamente sobre isso, que é o fit cultural. Vai chegar uma hora que eu não vou me sentir bem naquele ambiente, porque eu não parto dos mesmos princípios e os mesmos valores. Então, isso é muito bonito. No meio disso, então, o Vinícius ali, empresário, que tá ali dentro da empresa, dentro das rotinas, é pai, é esposo, é filho. Como que você vê, Vinícius, a questão da pausa? Ela é estratégica, ela não é? Você é adepto daquele eu trabalho enquanto eles dormem? Não, Nayara, como que você vê essa questão? Eu sou apaixonado por ser pai. Apaixonado. Sou apaixonado pelos meus filhos. Tenho 3 filhos e se pudesse eu tinha 20. A minha esposa que quer que eu segure a onda. Mas é que eu vejo tudo isso hoje, um pouco mais a gente falou um pouquinho de maturidade, né? Como uma oportunidade muito grande para poder deixar o meu legado, né? São eles. São aquilo que eu fiz. As pessoas com quem eu conversei, eu marquei. Então, eu não posso fazer de conta. Eu não consigo. Uma das coisas que me incomodou muito logo que eu comecei uma vida mais espiritual, mais intensa, era estar no ambiente de trabalho. E depois eu saía e ia pra igreja, e aí ali tinha um Vinim, como me chamam lá, e o Vinícius aqui no trabalho era o diretor. Peraí. Eu sou a mesma pessoa. Essa ideia de que, quando eu me lembro logo que eu me formei, que a gente ia pra entrevista de emprego e falava assim: olha, não, meu objetivo pessoal é isso, o que eu quero, o meu profissional é aquele. Eu falei, gente, mas você não é um CPF e um CNPJ que são separáveis. É só uma pessoa. E essa pessoa só, ela tem uma mesma essência em tudo que ela faz. Se você chegar na empresa e seu filho tá passando mal, sua mãe não tá bem, seu marido não tá legal, você não vai tá legal. A não ser que você não se importe com eles, é claro. Mas se você se importa, como é que você vai fazer bem no trabalho? Então, a gente é meio que indissociável. Não dá pra separar essas coisas. Como não dá pra separar, então eu olho pra isso de uma forma muito mais linear, assim. Menos dissociada. E como é linear, eu preciso, até porque eu sou um cara muito intenso em tudo que faço, eu preciso das minhas pausas. E que hora que é a minha pausa? A minha pausa tá naquilo que eu sou apaixonado, que é na minha família, tá no meu esporte, tá no meu momento de lazer do final de semana. Como eu te falei, eu vivo o momento presente. Eu acho que foi aí que foi a grande chave pra eu poder descansar. É estar presente. Então, se no meio de uma quarta-feira, 3 da tarde, eu quiser tomar um café canai e eu conseguir isso na minha agenda, pode ligar o Papa. Eu vou estar com a Nai. Eu tô ali. Isso faz com que o meu cérebro desligue desses momentos da empresa. Isso faz com que eu consiga ter tranquilidade para poder flutuar entre esses diversos momentos da minha vida de uma forma mais uníssona e não ficar maluco e chega em casa e não, agora eu tenho que esconder o computador porque eu não posso. Não, se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer. E se eu precisar voltar para cá, eu volto para cá, mas eu tô inteiro naquilo que eu faço. Eu não fico dividindo a atenção como se a gente fosse abas do Google Chrome lá, que você começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque aí você nunca tá lá. Nada sai da tua presença. Acho muito bacana e eu compartilho dessa mesma visão. Eu falo que esse negócio já bateu o ponto, a Nayara mãe ficou pra trás, não tem como. A Nayara mãe, ela é a Nayara profissional, ela é a Nayara que tem seus anseios como pessoa, como mulher, como mãe. E é muito bom ouvir uma pessoa que é referência dentro da estrutura organizacional, porque eu acredito que, como você disse, cultura ela é top-down. Então,
vem com um peso muito grande a sua fala, Vinícius. Espero que chegue em muitos empresários, porque a gente precisa mudar. A gente está numa fase que conflitos geracionais, né? Os mesmos profissionais de 30 anos não é o que a gente encontra no mercado agora. E essa nova geração, diferente de nós, que às vezes aprendeu no susto, aprendeu apanhando, ele já vem com esse mindset diferente. Eu quero equilíbrio. Eu quero trabalhar, eu quero produzir, mas eu também quero minha pausa, eu quero minha família. Então, quando a empresa consegue já entender isso e começar a proporcionar, seja num ambiente agradável, né? Seja entender que talvez o colaborador não vai ter um dia de alta performance. Isso é muito bacana. Qual a É uma idade troca, dos... né, Nay? É uma troca. A gente tem que entender que o trabalho, na verdade, as pessoas estão lá, mas elas passam muito tempo lá também. E se a gente não dá para elas oportunidade para que isso tudo aconteça num ambiente mais confortável, ela também não vai querer te entregar o melhor dela. Porque não faz sentido. Por que eu vou fazer alguma coisa por você se você não faz nada por mim? Nós, enquanto seres humanos, somos muito assim, né? Dessa troca. E você trouxe uma fala que é muito bacana, né? Você disse assim, sobre o colaborador querer viver os sonhos de vocês como empresa. Tem um slogan, uma frase que eu não gosto. Que é, o colaborador precisa vestir a camisa da empresa. Talvez o tempo foi passando e nós colocamos esse slogan de uma forma muito pejorativa. E é muito difícil você vestir uma camisa que às vezes vai ficar apertada, ou que vai ficar larga, ou que é uma cor que você não gosta. Então, você estar num ambiente onde tem o fit cultural e que você viva aquilo, é automaticamente. Você vai colocar camisa, você vai colocar short, você vai colocar tênis, você vai colocar o boné, você não vai tirar nem pra dormir. Mas tem que fazer sentido. Você sabe, né, o que você tá dizendo? Eu sinto, como a gente tá em muitas cidades ao mesmo tempo, nós estamos lá, em São Paulo tem um time comercial, em alguns projetos nós temos times comerciais apartados. E sempre fisicamente mais distante da gente, fica mais difícil da gente chegar a cultura até lá, né? E é impressionante que, fora de lá, quando eu olho pra dentro das pessoas que têm a cultura mais enraizada e estão há mais tempo com a gente, não precisamos falar sobre vestir a camisa com ninguém. É natural. É natural. Mas quando você começa a se distanciar e a cultura começa a não chegar, a pessoa começa a perder o norte, perder o sentido do porquê que ela tem que vestir aquela cultura. Não é que ela não queira. Ela só não entendeu ainda. Porque tem um porquê por trás. A gente, como ser pensante, racional, quer entender como é que faz. Por que eu tenho que vestir essa camisa? A hora que eu me sinto parte, é natural que eu vista. Eu faço, eu me dou, eu me entrego. Porque eu sonho esse sonho. É isso que eu quero pra minha vida também. Então eu vou. E acontece. Eu não preciso ficar com nenhum chefe me peça pra eu poder ficar aqui até 8 horas da noite. Não, porque faz sentido, cara. Eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. E as coisas acontecem. Eu brinco que as pessoas trabalham menos hoje do que trabalhavam no passado. A gente é muito mais produtivo hoje do que a gente era no passado. Só que a gente olha pra isso de uma ótica em que como se a gente sempre precisasse produzir mais, né? Então, quando eu começo a ter que produzir mais, eu começo a ter que viajar, eu começo a ter que trabalhar até 8 horas da noite, 10 horas por dia, como se isso fosse algo pejorativo, que não desse pra ter equilíbrio nisso. Claro que dá, gente. É só entendendo que ninguém é máquina, que nós somos seres humanos, e que nós temos altos e baixos, e que não dá pra ficar 10 horas por dia por 3 meses, 6 meses, tem limite isso, mas que tem dias que vai precisar de 14 horas. E tem dias que vai parar com 5, tem dia que você não vai nem trabalhar. E que tá tudo bem essa oscilação, desde que a gente consiga ter o equilíbrio nisso. Entendendo que como seres humanos, essa é a nossa vida, é assim que funciona. E aí fica mais leve, né? Fica mais tranquilo, porque uma mão lava a outra. A gente se entende, a gente se compreende, a gente tá junto. Isso é muito bacana. Eu assisti uma reportagem essa semana, onde o CEO de uma grande instituição bancária, ele falava sobre isso. Equilíbrio é importante? É importante. Eu sou contra trabalhar 2 horas ou trabalhar 14 horas? Não, desde que tenha um porquê. Então, talvez num período eu vou ter que trabalhar 20 horas. E tá tudo bem, mas eu tô vendo, eu tô entendendo o porquê. E aí eu acho que é isso que vocês conseguem fazer muito bem nessa instituição, que é trazer o porquê pras pessoas. E aí tudo fica mais leve. Não sei se você conhece Simon Sinek, mas eu sou um fã de Simon Sinek. Ai, gente, sou apaixonada por ele, Vinícius. Simon Sinek traz isso de uma forma muito brilhante, né? Que é o Golden Circle dele. Exato. Quando a gente entende que tem um porquê e a gente se move pelo porquê, a gente passa a entender como que o mundo se conversa com a empresa. Como que as coisas começam a fazer sentido para as pessoas. Por que alguém começa a comprar alguma coisa ou comprar outra? Não necessariamente só pelo que ela faz, ou por como ela foi construída, ou por causas diferenciais que ela tem,
Mas a gente começa a entender que as pessoas são movidas por porquê, né? E aí, se tem essência, tem porquê. Se não tem essência, é vazio, aí nunca consegue construir essa roda. Isso não E gira. é muito bacana porque há anos atrás parecia até uma utopia. Quando ele falava, você via grandes instituições e falava, isso aqui não vai dar certo. E hoje a gente já consegue ver isso ganhando, se tornando algo palpável. Muito bacana. É legal isso, né? E até, desculpa, até explorando um outro ponto, assim, que eu falo que a gente tá vivendo um outro mundo, você trouxe um pouquinho dos jovens e como é que eles estão vindo com a cabeça já hoje, né? Olhando pra essa questão do equilíbrio e tudo mais. Mas com essa questão da inteligência artificial, da fake news, tudo que a gente vem vivendo nos últimos tempos das redes sociais e tudo mais, as pessoas começaram a ficar mais sensíveis. O João Branco fala muito isso, que é um marqueteiro fenomenal. A gente tá mais conectado com aquilo que é a verdade. Aquilo que engaja não é mais uma coisa que é objeto de uma grande encenação. Ele fala sobre a mudança que ele fez no marketing do McDonald's, onde ele colocava aquela pessoa de terno e gravata com um notebook, com um MacBook Air, segurando o lanchinho assim pra morder, troca aquilo por um cara com a barba mal feita, mordendo um lanche, sujando toda a barba e continua sorrindo e brincando. Essa é a verdade. Isso aqui começa a conectar com as pessoas. Então, fazer marketing por marketing, que era só um slogan que fazia de conta que a empresa era assim, isso não sustenta mais. A gente tá vivendo um novo momento do mundo, onde precisa ter verdade por trás. E verdade é muito difícil de construir. Porque você começa lá atrás com ela, ou implementar no meio do caminho é muito difícil. E aí quando tem esse eco de vazio interno, de alma, as coisas não acontecem. E você trouxe um ponto, Vinícius, e eu gosto muito do podcast Pausa para o Óbvio, que é isso, é um bate-papo sem roteiro. Falando em IA, tecnologia, redes sociais, hoje acontece algo que não acontecia há anos atrás. Um colaborador ou um cliente insatisfeito com um produto, um serviço ou uma empresa, ele guardava essa insatisfação, falava ali para 10, 20 pessoas do seu convívio. Hoje não, hoje ele tem um Instagram. Ele vai baixar na tua empresa, ele vai fazer uma live, ele vai te marcar e o arroba dele. Então, assim, tudo amplificou demais, né? Como que você vê a questão da tecnologia no segmento imobiliário? Esse é um assunto que, assim, eu no começo também sofri bastante, né? Pra mim tinha muita dificuldade de entender por que a construção civil, ela ainda, e como engenheiro mecânico e depois civil, eu via muita tecnologia envolvida na mecânica. Mas na civil, a gente ainda pega tijolo, passa cola um tijolo, pega outro tijolo, passa cola outro tijolo. Por que ainda é tão manufaturado? É como se eu construísse uma camisa costurando linha a linha. Isso sempre me indignou bastante, assim. E eu comecei a entender, inclusive, que não só na obra em si, mas em todo o restante do ecossistema da construção civil, da incorporação, tudo é muito retrógrado. Porque vem disso, vem desse mesmo lugar. E aí, quando a gente começa a falar em redes sociais, em tecnologia, em inteligência artificial, em sistemas, eu comecei a enfrentar uma resistência logo no início, quando eu comecei a migrar um pouco mais para esse mundo, que aquilo me incomodava muito. As pessoas não queriam, e é normal, assim, a mudança sempre gera desconforto. Mas pior do que eu enfrentar a resistência das pessoas com relação à mudança, era não encontrar parceiros que conhecessem um pouco daquele mercado e que estivessem buscando essa questão tecnológica. Hoje mais normal, mas no início da empresa, há 17 anos atrás, até um pouco depois, isso não existia. Então era uma barreira muito grande, era uma luta que eu estava travando um pouquinho sozinho, e eu começava a trazer gente de outros mercados para poder me ajudar a construir um pouco mais dessa tecnologia dentro do mercado imobiliário. Isso fez com que eu construísse a empresa, de certa forma, em alguns aspectos com meu pai, voltado para alguns assuntos que eram só feitos internamente. Então, hoje nós temos o marketing todo nosso interno. Hoje, a estrutura comercial nossa, todos os nossos empreendimentos, eu tenho um time de vendas exclusivo que não só trabalha, não é de mercado, não são as imobiliárias trabalhando. Nosso time de tecnologia, time de dados, eu tenho pessoas que estão conectadas e são só voltadas para este mundo, porque eu precisei começar a desenvolver internamente, eu não conseguia trazer do mercado. Eu tive que, claro, eu copiava o que já existia, porque nem nada se cria, tudo se copia. Já dizia chacrinha, né, gente? Exato. Mas, ainda assim, né, eu tinha uma adaptação a fazer, porque eu tô em outro mercado. Eu precisava adaptar aquilo pro mercado imobiliário. Então, eu tinha que criar isso internamente. Isso foi durante muito tempo, hoje tá com mais facilidade, hoje tá todo mundo tendo que caminhar para a tecnologia, até pela escassez de mão de obra, muita coisa tá indo para esse caminho.
mas tá mais fácil falar sobre isso. Mas eu vejo que a gente tem que gostar da mudança, né? A gente tem que se sentir, como diria Thales Gomes, a gente tem que gostar de se sentir desconfortável, né? Tem que gostar do desconforto. Então, eu vejo que a gente tem um detalhe aí bem importante, bem legal, que é não gostar de ficar parado, não gostar daquele lugar só porque ele parecia bom, porque ele funcionou até ontem, porque a coisa muda muito rápido. Que fez sentido há 10 anos atrás, hoje já não faz. E só pegando esse gancho que você falou, muitos segmentos já estão sofrendo com a questão de escassez de mão de obra. Como que está isso nesse cenário hoje, em 2026, quando o assunto é mercado imobiliário? Tá complicado também, acho que a gente, né, como uma das indústrias que movimentam o Brasil, que é a indústria da construção, a gente tá passando por um momento muito difícil. Mas eu sou um eterno otimista. Eu gosto de olhar sobre as coisas pelo copo meio cheio. O pessoal até brinca comigo que no escritório todo mundo fica falando do copo meio cheio porque eu falo disso toda hora. Né, Ju? Mas eu olho para isso como uma questão de oportunidade. Eu vejo que é muito legal olhar para o pedreiro do passado e ver o filho dele hoje formado em engenharia, e ver o filho dele se dando bem na vida, crescendo em funções menos braçais e mais intelectuais. Eu acho que isso tudo é uma evolução da sociedade e é maravilhoso ver isso. Por outro lado, hoje um engenheiro ganha menos do que um mestre de obras. Por que isso? Porque a gente é lei de mercado, oferta e demanda. Mas a gente vai ter que ter engenheiro e mestre de obra exatamente como a gente tem eles hoje? Eu acredito que não. Mas é só no momento de extrema dor que as coisas aceitam a mudança. Então toda essa dor que eu trouxe pra você, que eu olhei e vivi lá no passado, agora tá tendo que ser aceita por aqueles que não aceitavam a mudança. Porque não tem o que fazer. Não tem mais como construir passando colo no tijolo. Porque se o pedreiro tá triste, ele brigou com a esposa, o tijolo fica torto. E aí não tem... Como é que eu vou explicar pra alguém que tá comprando um apartamento da gente? Nai, quando você vai comprar um carro, ele passa por inúmeros testes. Túnel de vento, um monte de bateria de testes, sistemas que conectam com as portas USBs e aqueles conectores deles para poder ler tudo que o sistema tem, para poder entender todos os problemas e corrigir tudo dentro da indústria sobre condições de pressão e temperaturas controladas. E aí você compra o carro, dá 3 meses, 6 meses, 1 ano, eles te chamam para um recall. O que é um recall? É um erro de produção, um problema naquilo que foi construído. E acontece. A gente se acostumou a comprar as coisas e não aceitar que elas tenham problemas, porque a gente entende que elas foram testadas previamente. Quando a gente compra um imóvel, você conhece alguém que passou por um momento de construção, seja reforma, seja construir, seja ampliar, e não ficou pé da vida? Não conheço essa pessoa. Não existe isso. Não Por quê? conheço. Eu brinco que a gente não termina a obra no modelo que a gente faz no Brasil. A gente abandona. Chega uma hora que fala assim, não, vai ficar desse jeito. Desisto de arrumar esse negócio aqui, porque parece que o pintor vem... Ele pinta aquilo que tava com problema, mas ele suja o rodapé. Mancha o chão. Aí você arruma o chão, aí cada hora um negócio chama o outro e não acaba nunca. Por que isso acontece? Porque o nosso processo ainda é muito manufaturado. E tudo que é muito manufaturado depende das pessoas. E a gente igual a gente, que não tá todo dia bem, e que não tá todo dia feliz, e que não é totalmente competente para tudo aquilo, se fosse não custaria o que custa. Então, precisa, para que a gente se sinta melhor com relação àquilo que a gente vai receber, de uma industrialização. É necessário que isso aconteça. É assim que aconteceu em todas as outras indústrias. Como todas as outras avançaram e a construção ficou, a gente não aceita mais o que ela entrega. Então, não tem ninguém que vai comprar um imóvel nosso, e eu falo isso todas as vezes que eu vou entregar imóvel para as pessoas, porque eu adoro a sinceridade para poder falar para elas, porque fica muito mais fácil no futuro. Você vai receber o seu apartamento e tenha só uma certeza, ele vai dar problema. Mas como assim? Você tá falando? Vai! Sabe por que ele vai? Porque quem vai testar ele é você. Eu não consigo testar o teu apartamento com tudo que ele tem dentro funcionando ao mesmo tempo. E às vezes tem teste que ele é demorado. Eu preciso de mais tempo para poder fazer. E não dá. Eu testo uma parte daquelas coisas isoladamente. Talvez mais críticas. Eu testo o seu chicote elétrico, eu testo a sua tomadinha, mas eu não testo ela funcionando com o chicote, com a tomada encaixada dentro daquela parede, com a chuva à noite, com o teu filho brincando. Não testo isso, gente. Não tem como. Então essa situação quem vai testar é você. E a hora que você testar, vai dar problema. E a hora que der problema, aí é que muda de uma empresa para outra. Como é que eu vou lidar com isso?
Porque se eu tenho certeza que vai dar problema, eu me preparo pra dar o menor índice de problema e na hora que acontecer, eu tá lá de imediato pra tentar te ajudar. Melhor suporte. Agora, se eu trato e olho pra isso como algo que eu não quero que aconteça, que eu não aceito que aconteça, eu não quero te ajudar, porque se acontecer, eu quero que você que se vire com isso, eu não vou querer te dar suporte, eu não vou. É o prisma que eu olho pra isso. Eu tenho certeza que vai, então eu preciso estar do teu lado. Eu entendo como as pessoas estão. Eu também sou assim. Se chegou, eu acabei de pegar minha casa, o cara vem e instala um negócio, dá 5 minutos, chove, começa a cair água dentro de casa, eu quero que ele venha na hora arrumar. Não daqui 15 dias, 20 dias, um mês. A gente é assim. Então eu entendo quando as pessoas pedem isso pra gente. Então a gente também tenta fazer isso da melhor forma possível. Tá próximo das pessoas, entendendo como as coisas funcionam. E mais uma vez, ele mostra detalhes que a cultura tá muito coerente com o que ele falou desde o início. Agora a gente está chegando no momento que eu mais gosto do podcast. A pausa para o agradecimento. Nessa temporada, nós estamos em parceria com uma empresa da cidade que, assim como nós, entende que a pausa não é só um descanso. Ela pode ser um momento estratégico ou um momento onde você respira e pode gerar ótimas memórias com pessoas que você gosta. Então, se você quer um ambiente moderno, aconchegante e com cardápio delicioso, você precisa conhecer o Prego Café. Vinícius, agora é a hora que eu mais gosto, né? Se você pudesse sentar numa cafeteria, pedir aquele café delicioso sem açúcar, porque ele tá começando a tomar café sem açúcar, quem você agradeceria por algo que você nunca disse, que talvez era óbvio, ou pela correria do dia a dia, ou porque realmente você nunca parou pra pensar, mas essa pessoa te marcou, ou essa pessoa te inspirou. Quem seria e por quê? Nossa, Nai, que pergunta é essa? Primeiro que eu sou um apaixonado por café, né? Então na minha casa eu até tenho uma máquina lá que moe o grão, que eu quero tomar café diferente. Tô tentando agora ser um desses psicopatas que tomam sem açúcar, tá, gente? Mas, Nai, tem uma pessoa que eu não conheci. E que muito do que eu sou é por conta dela. E o pouco que eu sei a respeito dela foi porque as pessoas me contaram o que ela fez, como ela era. E todo mundo que fala dela fala com saudosismo de uma forma maravilhosa. E eu gostaria demais de poder tomar esse café com ele, que é o meu avô. Meu avô Rafael, ele morreu, meu pai tinha 18 anos. E mais recentemente meu pai me contou um pouco mais das histórias dele. Na verdade não contou pra mim, contou pros meus amigos, porque meu pai é muito mais popular que os meus amigos do que eu mesmo, né? Mas sempre vou pegando essas oportunidades e para poder, de fato, absorver o máximo que eu posso dele. Ele contou uma coisa que me marcou muito. Meu pai teve uma infância muito simples, né? Muito. Morava numa casa de chão de terra batido. Ele e os irmãos, eles eram contar pra não errar, 6 ou 7 irmãos, não me lembro certinho. Meu avô sempre foi uma pessoa mais velha, bem mais velha que a minha avó. Então, quem fez tudo sempre em casa foi a minha avó e as minhas tias mais velhas. E meu avô português, um gênio, muito inteligente, que é assim que todas as pessoas contam, né? Eu tô dizendo aqui como falam dele pra mim, né? E que entre os irmãos era o mais inteligente de todos. Meu avô é um poliglota, formado no Lar São Francisco, em São Paulo, na USP. Era conhecido como professor Coelho, dava aulas de história. E minha mãe conta que, assim, quando eles namoravam, que ele pegava livros em francês, em latim, e ele lia fluentemente os livros pra eles, assim, como se estivesse recitando poesias, assim. Era um cara muito, muito inteligente. Mas meu pai sempre me contou do meu avô como um cara de pouca ambição financeira, de que não tinha grandes desejos e queria grandes coisas. Mas que ele sempre foi um cara muito bem quisto pelas pessoas que o cercavam, né? Todo mundo gostava dele. Mas meu pai conta com alguns traumas, algumas passagens que ele viveu com meu avô. E até que ele recentemente contou num bate-papo com alguns amigos que meu pai teve umas tias que eram freiras, irmãs desse meu pai, meu avô, né? A tia Preciosa e a tia Alice. E elas
Inclusive foram madres superiores do Colégio Santo André, lá em Jaboticabal, que é onde tá, se não me engano, é onde é a sede do colégio e tal. São andrelinas, né? E ele tava me contando pro pessoal que como foi a geração deles, do meu avô e dessas tias, do meu pai, que eu conhecia as tias e elas eram fantásticas, elas eram cativantes. Toda criança adorava estar perto delas. Quando elas iam uma vez por ano em casa, eu largava tudo, porque eu largava de brincar de bola, largava videogame pra poder ficar com elas lá, pra poder passar a tarde com elas. E ele tinha também um outro irmão, que era o tio Alfredo, que era o mais novo, que morreu mais recentemente, inclusive era da Academia Rio Pretense de Letras. A segunda maior biblioteca de Rio Preto era desse meu tio, o tio do meu pai, né, na verdade. Só perdia pra biblioteca, eu não me lembro o nome qual é. Mas enfim. E aí que, quando foi entrar a geração do meu avô, um dos irmãos dele acabou ficando com a casa onde os avós do meu pai moravam, que foi construída por esse tio do meu pai. O único bem que eles ficaram foi esse, porque senão esse tio não ia ter onde morar. Mas que todo o resto eles doaram pra igreja. Eles não ficaram com nenhum bem na família. E meu pai contando como era a vida deles, uma vida super simples, numa casa que não tinha nem laje, forro, nada, num chão de terra batido. E com toda a alegria que ele conta, toda a infância dele, tudo que ele viveu, eu fico olhando para aquelas eurecas que eu te falei. E como a gente pode ser feliz, que a gente vive buscando a felicidade, e a gente fica também ao mesmo tempo, parece que esse mundo nos ensina que a gente tem que construir, pegar o melhor carro, a melhor casa, a melhor viagem. Mas quando no fundo, a sabedoria que acho que meu avô tinha, e que eu não tive a oportunidade de conversar com ele, pudesse, eu acho que, me ensinar muito mais do que eu já aprendi só ouvindo falar dele. Mais um episódio que eu fico emocionada. Como que a gente faz com um negócio desse? Vinícius, você falando, eu ouvindo você falar, eu também trazia as minhas próprias memórias. Você trouxe uma fala muito assim, como que eles conseguiam, né? E a gente tá nessa angústia e nessa saga de ter e ser. Ter o quê, né? Ter o quê? A pessoa mais inspiradora da minha vida também foi a minha avó. Estudou até a 2ª série, mal e mal escrevi o nome dela. E algumas semanas antes de morrer, ela teve uma questão do Covid, então assim, não tinha um histórico, a gente não esperava. No aniversário dela de 82 anos, ela agradeceu que ela teve a melhor vida. Pessoa que não sabia ler, que nunca teve um carro, que nunca conheceu a praia. E às vezes a gente, né, tanto, a gente não consegue ser grato. E se o seu avô tivesse aqui agora, o que você falaria pra ele? Eu acho que eu ia falar a única coisa que pra mim é a coisa mais importante da vida. Eu ia falar que eu amo ele. Só isso. Como é bom em 2026, no meio da tecnologia, entre guerras, entre oscilação comercial, de bolsa e tudo mais, a gente vê que ainda existem empresários que têm um coração. Onde o seu avô estiver, eu acho que ele tá muito orgulhoso do bisneto dele, do neto dele. Amém, amém, que assim seja. E é muito bonito, e eu não tenho dúvida, né, que essa admiração que você tem pelo seu avô, pelo seu pai, você tá gerando nos seus filhos. Então, quem sabe daqui a alguns anos, a Nayara um pouco mais velhinha, vai sentar a entrevistar um dos seus filhos, e ele vai dizer, o Rafinha, e ele com o mesmo brilho nos olhos vai falar dessa admiração por você, do jeito que você falou do seu Rafael e do seu avô. Amém, Nay. Amém. Eu acho que você falou uma coisa que pra mim é o que eu acredito, e assim é por isso que eu acho dessa forma, mas acho que a gente tá passando por um momento no mundo em que o que vai, eu espero. Muito mais do que eu quero, mas eu espero que assim seja, né? Que os empresários e as pessoas que estão sobrando no mundo que estejam muito mais preocupadas de verdade com aquilo que é humano, que é verdadeiro, porque é o que tá sobrando pra gente. Deixar de fazer de conta, sabe? De achar que que é possível a gente viver esse faz de conta.
Esse mundo onde as coisas não acontecem porque é o que a gente quer, mas é porque é o que a gente gostaria que fosse. É o mundo da rede social, onde todo mundo é super feliz, onde todas as coisas acontecem da forma mais bonita. Quando na verdade o que te encanta é o que é humano, não o que é bonito, não o que é... E aí a coisa fica mais fácil. Eu acho que esse é o mundo que eu gostaria que os meus filhos viessem a viver. E se eu puder ajudar a construir, que assim eu vou fazer. Você já está ajudando. Por um mundo que faça sentido, mas principalmente que faça sentir. Assim a gente acaba o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado.